Boa tarde a você em qualquer parte da capital e do estado de Rondônia, acompanhando a Band. Quero mandar um grande abraço ao meu amigo Sinésio Tapajós. Ontem inaugurou um grande complexo de entretenimento aqui, o Monarca. Na próxima semana a gente vai trazer novidades, falar da programação completa de mais esse ponto de entretenimento de qualidade. Sinésio, um grande abraço, meu amigo. Parabéns pelo empreendimento. A gente sabe das dificuldades que são encontradas para empreender em qualquer região desse país, lamentavelmente. Mas você mostrou muito empenho e com o apoio, inclusive, de muita gente do bem que incentiva, né, o desenvolvimento econômico, deu o recado e a partir de agora nós temos o Monarca aqui na capital. Olha, o assunto é na TV Meridional Band, temos convidado especial. O professor e historiador Célio Leandro está aqui conosco. Boa tarde, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo nesse dia. É um dia de comemorações, né, professor? Olá, boa tarde a todos. Pois é, deveria, né, bem mais do que a gente está vivenciando esses períodos aí. Eu sempre falo que é um período em que a família deve reunir-se na mesa de almoço, no café da manhã e rememorar esses grandes feitos, né? A história, hoje eu falo, ano que vem, por exemplo, nós temos o direito de escolher, olha que palavra linda, né? Escolher. E isso vem de longos processos históricos que o Brasil vem vivenciando, né? Você vai, na realidade, usando toda a conjuntura do que aconteceu na nossa formação, na nossa independência propriamente que foi criada e os meios encontrados para que a gente conseguisse conviver em sociedade e exercitando o livre-arbítrio. E, acima de tudo, e eu acho que falta um pouco, entender as consequências das suas ações. Porque quando se fala liberdade, né, livre, autonomia, tudo isso vem com determinadas responsabilidades. Eu acho que com o tempo especificamente, essas coisas foram se perdendo e criando problemas que hoje eu acho que a gente vem vivenciando a famigerada polarização, mas não é algo negativo a polarização. O problema é como você encara essa polarização. E aí a gente pode até, de forma muito simplória, falar, né? A polarização, quando você tem um jogo de futebol, há uma polarização. Tem aqueles que são o A e aqueles que são o B. Dúvida. Agora, como que você encara o desfecho e o andamento de tudo isso? Você respeita o próximo? Você tem exercitado aquela palavrinha que acho que pouquíssimas pessoas praticam, que é a empatia, tentar pelo menos se colocar no lugar do outro, né? O respeito mútuo. E principalmente reflete bem essas datas de hoje, cidadania, né? Porque a cidadania, acima de tudo, é participar. Essa questão de adotar momentos, adotar símbolos, isso que é preocupante. Você A ou B, não tem problema, discussões são saudáveis, mas na medida em que A ou B adotam um momento, adotam aquilo como seu ou contra você, isso é preocupante, porque nós temos aí uma juventude que está envolto de gama de informações nas redes sociais, né? E você, de repente, vê, não é para ir, não é para hastear, é para ir porque eu estou falando, ou não é. Então fica aquele turbilhão. Então daí a ideia da informação, de cidadania, de participar. Você tem que ter consciência do que de fato representa esse momento. Não é do A, não é do B. É um momento histórico que o Brasil, mais de 200 anos, para chegar no momento que eu falo que nós hoje, eu considero, frente a outras nações, uma democracia de fato. Porque nós temos vários direitos que outras nações não têm, nós temos direito de escolher, entre outras coisas. Então, você tem que entender esse processo que nós estamos vivendo hoje, 7 de setembro, como um contexto histórico importante, que vale a pena rememorar os fatos que levaram até hoje, e que não é de A e nem de B, é da nação, né? É da pátria, é algo que transforma o país que somos hoje. O senhor, na condição de educador, eu tenho convicção de que tem um olhar crítico também aos meios que foram encontrados nos últimos tempos de, assim, talvez deixar um pouco de lado a necessidade do sentimento de pertencimento da nação. Sem dúvida. Eu não vou usar o termo patriota, porque até esse termo foi polarizado. E vejam vocês, né? Agora, a gente não debatia sobre isso há um tempo atrás. Aí, em um determinado momento, alguém levanta a bandeira e diz, olha, Brasil, temos que ter orgulho dessa bandeira. Isso não era colocado na prática. Parece que era algo, um símbolo que ficava ali e ninguém dava tanta importância para ele. Quando alguém dá a devida importância, dizem que estão apropriando daquilo. Eu entendo exatamente dessa forma. Eu tenho a minha pessoalidade, eu tenho a minha convicção e ideologia, mas eu tenho também a maturidade o suficiente para
entender o posicionamento de cada uma dessas lideranças que aí estão. O senhor lembra em algum momento da história que ficou tão vivo o símbolo bandeira brasileira nos últimos anos, fora esses últimos 4 anos, e eu me refiro justamente ao último governo? Perfeito. Nós temos uma grande ausência, uma lacuna. E até, como você falou bem, o termo patriota tornou-se algo, para alguns, pejorativo. Até você adotar esse termo é perigoso. Hoje, né? Patriota parece que é meio criminoso. Criminoso, exatamente. O que chega a ser um absurdo. Porque não precisa somente uma Copa do Mundo para você usar a camisa do Brasil, hastear uma bandeira, para você vivenciar, entender. E você tem que buscar essa criticidade, esse conhecimento, né? Estamos no meio de comunicação aí, em todos os lugares. Você entender que nós temos que defender isso aqui. Né? Eu falo bem claro, nós temos aqui na praça, ali em frente ao Mercado Cultural, um obelisco do centenário da independência. Né? Aquele obelisco ali, de 1922, foi construído antes de tudo que existia no entorno. E ainda está lá. E que a família, nós, professores, a juventude, passa e pensa que é um monumento, um monte de tijolos ali. Né? Mas só aquele monumento já diz muita coisa. Teve pessoas que se preocuparam em lembrar, em trazer a memória. Então, nós, não adianta você querer imaginar que é de A ou de B. Nós temos, sim, que abraçar. Nós vemos outras nações exemplares em relação a isso. Citar os Estados Unidos, que ganha grande criticidade, mas o americano, ele consegue abraçar e sentir pertencente àquilo, né? Eu sempre falo aqui, nós em Rondônia, Porto Velho, hoje nós já temos uma geração que se fala, eu sou porto-velhense, né? Eu sou rondoniense, de fato, embora nós sejamos fruto de muitas ondas de imigração, mas nós já temos isso. Então, não adianta você querer polarizar, adotar símbolos e momentos históricos pertencentes a isso ou aquilo. Nós somos isso e cabe a nós defender. Acima de qualquer fato discutido atualmente, existe o quê? Uma nação. E que tem a sua simbologia maior, que é um hino, né, nacional, que é uma bandeira, que são ritos implementados justamente com a consolidação do que foi construído nessa história. Professor, o senhor poderia contextualizar para a gente? Nunca é demais relembrar a história, né, como surgiu esse 7 de setembro e a importância e a relevância que isso deve ter e estar bem claro na mente das pessoas? E entender que muitas vezes imagina que o 7 de setembro foi um movimento pacífico, Dom Pedro vai lá e tudo isso. Você tem um período anterior de muita luta, de batalha para isso mesmo. Nós tivemos um movimento em Minas Gerais, a Inconfidência Mineira, embora tenha sido liderado pela elite, mas em Minas Gerais já se fala em independência, onde surge ali. Mais tarde, na Bahia, nós tivemos a Conjuração Baiana, no finalzinho do século XVIII, que também fala em independência e já fala, olha lá algumas imagens interessantes, e já fala em nação. Essa imagem é exatamente da Bahia, Conjuração Baiana, que mostra já o papel de nação, né? A ideia de nação que surge na Bahia. Isso, então, nós tivemos um período que antecedeu esse 7 de setembro. E aí surge a figura de Dom Pedro, a maçonaria forte que o Brasil existia, e Dom Pedro, então, é pressionado, esse personagem um tanto quanto controverso aí, ele, então, é pressionado a ficar no Brasil. Tem o famoso dia do fico, o 9 de janeiro de 1822, né, que Dom Pedro é obrigado a ficar. E aí o 7 de setembro acontece, pressionado, Dom Pedro decide então. E a gente imaginar, caros telespectadores, que o 7 de setembro é o início. Nós vamos ter outras guerras na Bahia, tanto que a data de independência, a Bahia comemora outra data de independência, além do 7 de setembro. Nós vamos ter outra guerra em Pernambuco. Então, hoje, nós temos um 7 de setembro, né, uma pátria livre, uma pátria que merece ostentação, de ter orgulho dela, porque nós tivemos pessoas que lutaram. E são batalhas que foram, inclusive, né, salvo erro engano, professor, construída com pessoas que não tinham o mínimo preparo para guerrilhar, para batalhar. Quando o senhor cita a questão do Pernambuco, me vem muito claramente essa guerra que foi vencida por, acho que colonos ou algo do gênero, que disseram, olha, ou nós arregaçamos as mangas e demarcamos o nosso território, ou então a gente vai ser engolido por tudo isso e vamos nos tornar eternamente escravos de uma outra cultura que não a nossa que nós estamos construindo, né? A gente fala sempre, a história é um pouco preconceituosa, de certa forma, mas cabe uma boa leitura.
Tem a grande figura de Tiradentes lá em Minas Gerais, mas na Bahia há um massacre na Bahia de populares, de soldados, de ex-escravos, de pequenos comerciantes que não aceitaram e saíram às ruas e juntaram a força e lutaram contra o governo. Está errado isso, está errado os impostos, está errado, não queremos mais. Então teve massacre de brasileiros lutando contra a liberdade, né? Contra o que nós podemos escolher hoje. E aí hoje nós estamos no dia 7 de setembro, uma data importante, e tendo que ouvir coisas, né, de polarização, de adotar símbolos, né, lembrar morte, suor. Pessoas lutaram para que nós somos hoje, né? A escola, ela tem abandonado um pouco essa simbologia do patriotismo, do civismo, do pertencimento, dessa liberdade que foi conquistada com tanta batalha, com tanto sangue, né? Com tanta vida que teve que ser ceifada para que hoje nós pudéssemos ter essa liberdade, inclusive, de estar falando sobre isso hoje. Isso. Infelizmente, você imaginar alguns anos atrás, 30 anos, 40 anos, nós não teríamos essa conversa no meio de comunicação. Mas a escola, infelizmente, né? Infelizmente, nós temos perdido o momento cívico. Hoje você vai no evento de esporte que vai cantar o hino, são poucos alunos que de fato sabem cantar o hino. O que é lamentável, né? Eu trabalho em algumas escolas e a gente tem conduzido um grupo de professores, gestores, bons gestores, tem trabalhado isso, né? Essa questão de trazer o orgulho, né? Cantar o hino, saber cantar o hino, conhecer a letra do hino, o que significa, né? Ouviram do Ipiranga, as margens, o que cada termo daquilo lá, o que está entrelado ali, que, né? Que não são palavras soltas, né? O hino da independência é muito lindo, né? O hino já podeis dar pátria ao filho. Então você tem que ter uma consciência exatamente desses fatos históricos. O que a família pode fazer para tentar também se tornar um movimento? Porque a gente tem que criar meios de cobrar do poder público, né? Só que a gente não pode só esperar que ele faça por fazer. Perfeito. Acho que se nós, um dia, nós enquanto seres humanos, né, independente das gerações, tivemos que batalhar no sentido, na essência da palavra mesmo, para conquistar o momento em que vivemos, porque hoje a gente não consegue, e o que a gente poderia fazer, e eu acho que é uma responsabilidade também da família, dos pais, em despertar isso, né? Por que não cobrar também do diretor da escola, do gestor público, enfim, né? Perfeito. Eu também tenho essa visão que o seio, a família, é a gênese, né? Onde tudo nasce. Não adianta também você esperar só pela escola. Um café da manhã, um jantar, uma mesa de jantar. Isso vai muito do conhecimento, da busca, da leitura. Hoje os meios de comunicação, meus queridos, hoje os meios de comunicação, eles trazem de N maneiras uma informação. Então você conta a história de maneira muito agradável, traz um vídeo, está assistindo um filme, coloca lá um vídeo sobre algum episódio, discute com a família, né? Então é importantíssimo a participação de pais de família que possam estar discutindo. Mesa de bar, conversar com os coleguinhas, pais, episódios, personagens marcantes, discutir isso, né? Trazer para dentro de casa, para um barzinho. Já que hoje a internet é uma ferramenta tão consumida por todos e dentro de uma família tem mais aparelho celular do que mesmo membros da família, por que também não tirar um tempinho para buscar essas pesquisas e debater de forma mais atualizada e online? Rai, se você puder, repete essas imagens que eu queria que o professor descrevesse, pelo menos sintetizasse o significado de cada uma delas, essa que você mostrou há poucos instantes aí, por gentileza, meu querido. É só retornar com as imagens. Essa aí representa a Inconfidência Mineira, exatamente um grupo da elite ali construindo uma bandeira. Lá em Minas Gerais a ideia era a independência da região, que sofria muito com falta de liberdade e altas taxas de impostos, né? Então você tem ali o alferes, uma elite mineira conduzindo o processo. Ainda não tinha a ideia de nação. Professor, só muda a geração, né? Porque o senhor está relembrando qual que era uma das reivindicações? A exploração através de tributos. Parece que a gente está vivendo isso hoje. E o interessante... Tudo é imposto. E o interessante, só para a gente falar, o interessante, lá era um quinto. Um quinto representa 20%. E eu estava pensando, um pincel de quadro de sala de aula são 32%. Então, você vê, teve uma revolta por causa de 20%. Pessoas morreram naquele período e hoje nós pagamos impostos, até na água que a gente consome, 15, hoje a gente 20... trabalha aproximadamente 3 meses no ano só para pagar tributos. Só para pagar os tributos e há uma inércia da sociedade. E agora né? se rediscute uma forma de, entre aspas, seria para
reorganizar o sistema de tarifação, de cobranças de impostos, e parece que a gente vai pagar mais imposto ainda. A outra imagem, por gentileza. Esse é um quadro do Pedro Américo, bem interessante. E esse quadro foi pedido exatamente para tentar criar algo heróico para a nossa independência, onde de fato isso aí não existiu, né? Dom Pedro, ele estava em viagem de Santos para o Rio de Janeiro e era impossível viajar em cavalo, imagina, a viagem levava 5, 6 dias. Então era uma carroça mesmo, puxada a burro. Então quando ele encontra uma tropa que vem anunciar que o governo português queria mais impostos, aí Dom Pedro então decide, não, vamos cortar laços com Portugal. Então essa imagem é bem interessante, que foi criada exatamente para mostrar um heroísmo, puxar da espada, e enfatizou muito tempo o período militares ali, os livros, dava essa ilustração. Mas que, de fato, conta-se até que ele estava numa terrível diarreia, tem uma história peculiar voltada nisso aí. Estou conversando um pouquinho com o professor Célio Leandro, historiador, falando sobre a independência do Brasil e trazendo também para os momentos atuais de como a sociedade tem interpretado de forma errônea, né, essas questões emblemáticas que nós vivemos. Essa aí a gente considera o início da independência do Brasil, 1808, quando a família real chega ao Brasil. A família real ela foge de Portugal devido às guerras napoleônicas, e então eles aportam aqui no Brasil, e a partir daí o Brasil tem uma série de transformações. A família real está no Brasil, então é preciso embelezar o Rio de Janeiro, é criado o Jardim Botânico, é criada a Escola de Medicina, as primeiras faculdades de Direito, né? O Banco do Brasil é criado em 1808, então advém da presença da família real. O Brasil é elevado à categoria de Reino Unido. Então, a partir de 1808, a gente já delimita, né, a questão da nossa independência. Tem um fato bem interessante, se eu ainda tiver um pouco de tempo, o que acontece? 15 mil pessoas, imagina, fugindo de Portugal, né? Meio acompanhado pelos ingleses, mas vem embarcações e há um surto de piolho muito grande nessa população que estava 2, 3 meses de barco. Na época não tinha o escabinho ainda. Não tinha o pozinho branco. E aí o médico da expedição decidiu ordenar raspar o cabelo. Todo mundo, as mulheres raspavam o cabelo, colocavam um lenço. É porque era uma praga, né? Era uma praga, senão terrível. E aí a elite brasileira imitava muito o que vinha da Europa. Então, quando essa elite chega no Rio de Janeiro, as damas cariocas veem aquilo, correm para os salões também. É a tendência. Achando que era uma tendência europeia. O Brasil e suas peculiaridades, né? É verdade. Professor, eu quero agradecer pela vinda, tá? É muito importante a gente ter esses momentos para debater e contextualizar. A gente fala daquilo que realmente, como foi construído isso e por que hoje nós desconsideramos, né? A gente precisa se aprofundar um pouco mais em tudo isso para desvincular um pouco a questão político-partidária, né? Não é que você não tenha que participar, você precisa, mas você também não pode misturar muito as coisas, que é o que vem ocorrendo. Perfeito. Hoje, por exemplo, eu acho que a produção não vai conseguir a tempo, mas eu vi imagens que, de certa forma, são tristes, né? Um 7 de setembro em Brasília, que é a nossa referência do país, onde está lá todos os poderes, consequentemente uma grande população, sei lá, acho que quase 4 milhões de habitantes, e um 7 de setembro comemorado sem povo. Vazio. Sem povo. E há até aqueles que questionam com um clima de velório, e não é essa a proposta. Então, é triste isso, é o Brasil que perde, somos nós que perdemos com essa confusão criada. O senhor não concorda comigo? Sem dúvida nenhuma. A gente tem que entender que hoje nós temos um posicionamento político no Brasil que eu considero muito frutífero, né? O Brasil, a população pode participar, isso é muito importante. Você pensar que há 20 anos atrás nós não tínhamos esse direito. Então, hoje nós temos um momento, há 40 anos atrás nós não tínhamos esse direito. Então, é um momento muito, muito belo da nossa história, que não cabe esses respingos, né? Então, nós temos sim que abraçar, é um momento do Brasil, da nação, é um momento civil, então, que nós temos que ter orgulho. Não adianta você querer A ou B, abraçar símbolos, episódios da nossa história. Então, nós hoje somos uma nação livre, graças a esses episódios vivenciados, e que eu tenho certeza que muita esperança de que a ideia é que a gente possa continuar cada vez mais assim. Perfeito. Um pouquinho das imagens do desfile de 7 de setembro, hoje pela manhã, na nossa capital de todos os brasileiros. O professor Célio Leandro, hoje no feriadão, se dispôs a vir aqui conosco, a gente agradece demais, espaço sempre aberto. Obrigado, estou à disposição. Um beijo para toda a família porto-velhense aí. O assunto é aqui na TV Meridional Band para você.